Como eu consegui passar no programa de trainee com mais de 15 mil inscritos? Em setembro do ano passado, eu entrei na PwC, que é uma empresa de auditoria e consultoria. Eu participei do processo seletivo, que tiveram mais de 15 mil inscrições. Antes eu já tinha tentado passar em alguns programas de trainee, não tinha tido sucesso, então eu pensei em conseguir criar uma estratégia melhor para que eu obtivesse sucesso de conseguir o tão sonhado cargo de trainee. A primeira coisa que eu fiz para conseguir passar foi observar quais eram os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. A intenção fazendo isso é conseguir buscar a forma de você conseguir melhorar os seus pontos fracos e fortalecer ainda mais os seus pontos fortes. No meu caso, eu percebi que a minha maior dificuldade eram com os testes online, né? Aquela plataforma onde você tem que fazer teste de raciocínio lógico, teste de português, de matemática. Então, eu tenho uma certa dificuldade para fazer esse tipo de teste, então eu sabia que eu precisava buscar estratégias para melhorar ainda mais essa parte. O que eu fiz foi dedicar tempo para fazer essa etapa. Eu descobri que se você acorda cedo, não mexe no celular, a sua concentração é ainda melhor. Foi o que eu fiz. Peguei o horário da manhã, que é aquele horário que a sua cabeça ainda tá fresca, você não viveu muitas coisas, não tá cansado mentalmente. Então, em outros testes eu não me preocupava com isso. Fazia isso na hora do almoço, fazia isso quando chegava em casa e não conseguia ter atenção no teste. Então, nesse eu fiz diferente. Fiz no horário da manhã, num lugar tranquilo, onde eu não ia ser interrompida. Antes do teste também, eu procurei alguns testes online para conseguir testar também e treinar o formato, e fiz isso. Porque é aquilo, se você sabe que você tem a dificuldade naquele ponto, você precisa trabalhar ali para conseguir melhorar. Fiz isso, consegui realizar o teste, consegui tirar uma nota boa e passei para a segunda fase. O processo seletivo que eu passei foi um processo seletivo bem curto, não teve várias etapas, foi só essa etapa mesmo dos testes. A gente fez teste de raciocínio lógico e teste de inglês. A segunda etapa já era uma entrevista com o sócio da empresa. Então eu sabia que eu tinha mais facilidade nessa parte de me comunicar, de conseguir me vender, então eu estava um pouco mais tranquila nessa segunda etapa. Claro, eu estava mais tranquila, mas isso não significa que eu não precisei estudar e me preparar para a segunda fase. E o que eu fiz nessa etapa foi, literalmente, sentar um pouquinho numa cadeira, pegar um papel, uma caneta e pesquisar tudo, anotar tudo que eu sabia sobre a empresa. E como eu fiz isso? Entrei no site da empresa, procurei o LinkedIn de pessoas que já trabalham na empresa, comecei a entrar em sites de notícia para ver o que estava sendo falado sobre a empresa, procurei a missão, visão, valores e comecei a tentar conectar partes da minha vida, das minhas características, que estavam relacionadas com a empresa. Esse processo que eu passei de trainee, ele tem o nome de solver, né? Todos os trainees que entram na PwC são chamados de solvers, que traduzindo, né, para o nosso português seria resolvedores, né? Então são pessoas que são protagonistas, que vão lá, fazem, resolvem. Então eu pesquisei muito sobre como a empresa lida com esse protagonismo, o que a empresa espera dos profissionais que trabalham lá. E quando eu fui fazer a minha entrevista, eu trouxe muitos pontos na minha vida onde eu precisei ser uma pessoa protagonista, onde eu precisei resolver problemas. É muito importante que vocês tenham esse pensamento de pensar, poxa, como que a minha trajetória, todas as coisas que eu passei na minha vida se conectam com essa oportunidade que eu quero. Então, se você vai se candidatar numa vaga, procura quais são os valores da empresa, o que a empresa defende ali, o que é importante para essa empresa, o que faz parte da cultura dela. Porque você precisa se encaixar ali, precisa que aconteça esse match, para que o recrutador, o sócio, a pessoa que esteja te entrevistando, te veja ali dentro, sabe? Eu falando assim, nossa, essa pessoa pertence aqui à nossa cultura. E claro, gente, façam isso sutilmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Você não vai chegar numa entrevista e vai falar assim, então, eu sou uma resolvedora de problemas. Eu vi que a empresa, né, gosta de resolvedores de problema e eu sempre resolvi problema em todo lugar que eu vou. Claro que não. Então, no caso da entrevista que eu fiz, ela perguntou quem eu era. E eu contei a história da minha vida. E quando eu fiz isso, eu dei luz a muitas histórias da minha vida onde eu precisei ser protagonista. Mas não me exaltando, olha, nesse ponto eu resolvi tal problema. Então, eu falei que eu fui fazer faculdade e de que eu não conseguiria entrar numa faculdade, mas eu estudei, usei o YouTube para fazer isso, consegui entrar na faculdade com bolsa de 100% integral, e eu fiz isso sozinha, fui atrás da solução, e a sócia ficou muito impressionada com isso. Eu não precisei falar pra ela, olha, nessa situação eu tava sendo protagonista. Eu simplesmente falei, ela percebeu o meu desejo de mudar, de transformar algum aspecto da minha vida, e é aquela máxima, gente. As pessoas acreditam muito que a forma como você age em uma situação é a forma que você vai agir na maioria das outras situações. Então, se você falar, ai, poxa, eu tenho preguiça de fazer uma coisa, a pessoa vai falar assim, será que ela não vai ser preguiçosa aqui também? A mesma coisa, se a pessoa percebe que você é muito esforçada, que você tem um desafio ali que em determinado momento parece impossível de ser realizado, mas você não desiste, que você tá com foco ali, que você é protagonista, e que dependendo do espaço, isso vai ser valorizado. Então, é muito importante que na entrevista de emprego você perceba quais são as coisas que são importantes para a empresa, o que essa empresa valoriza e as coisas que você tem dentro de você, quais são seus valores, o que te torna você,
pra então fazer esse match com a empresa. E fica até um ponto legal da gente falar, né? Um ponto de alerta. Se você, nessa pesquisa que você vai fazer da empresa, perceber que talvez você não tenha muito a ver ali com a cultura, que tá muito distante dos seus valores pessoais, é interessante até que você desista, porque pode ser que você entre ali pelo dinheiro, mas depois de 3 meses se veja infeliz na empresa porque ela não tem nada a ver com você. Ô, bonitão! Desce, Joe. Ela não reflete quem você é e pode acabar tendo esses conflitos. Uma coisa que eu acho que vale ressaltar aqui nesse vídeo é se dedica, porque quando você tá confiante, você tem certeza de que você fez tudo o que você podia, que você estudou, que você se comprometeu, que você tá preparada, você não vai nem ficar tão nervoso. Claro que o processo de entrevista, ele acaba gerando aquela ansiedade, porque você não conhece a pessoa, você tá com uma expectativa muito alta de conseguir alguma coisa, mas quando você se prepara, você já quebra assim pelo menos 70% da ansiedade de não estar preparada. Eu espero de coração que essas dicas ajudem vocês nesse processo de entrevista de emprego, de conseguir o primeiro estágio, de então entrar em um programa de trainee. Deixa um joinha nesse vídeo, comenta aqui se você tem alguma dúvida. Outra coisa muito legal que eu tô pedindo nos outros vídeos também é para que vocês deixem o LinkedIn de vocês para que outras pessoas adicionem, vão se adicionando aí pra gente criar e ampliar cada vez mais essa rede de network. E me sigam aqui, me sigam no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Um beijo e até o próximo vídeo.